tem mais sacerdote, não tem mais local para buscar a Deus. A igreja agora tem que entender, nós somos o templo, a casa, o local onde Deus habita, mora. Nós somos agora aqueles que formam o povo de Deus, a casa de Deus, onde Ele habita em nós. Não é em templo, em local. O nosso sacerdote é Cristo. O nosso mediador é Cristo. O caminho é Cristo, o lugar é Cristo. Deu para entender? A doutrina é de Cristo. Então, gente, nós temos que entender isso aqui. Aboliu tudo que era pedido na lei. Até porque a lei não aperfeiçoou nada e nem poderia. Agora, escuta aqui o que diz o escritor aos Hebreus. Paulo vai dizer, Efésios 4, 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não é? O batismo, eu estou falando aqui sobre o batismo, explicando aqui, que o batismo nas águas não tem nada a ver para a igreja, não tem nada a ver de salvação, não é nenhum critério, nenhuma ordenança legal para a gente observar como meio de salvação. O único meio de salvação é Cristo, Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu. Nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém, irmão? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo, não sei, né, se foi Paulo. Mas eu digo assim, o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Meu irmão, não vai nesse negócio de que salvo uma vez, salvo para sempre. Não, crente não perde a salvação. Paulo vai dizer, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Você está em Cristo, se arrependeu verdadeiramente, recebeu o batismo, a presença do Espírito Santo, fazendo em você habitação, morada, e selando você como propriedade de Deus. Agora, viva na direção dele, não resista a ele, não ignore a direção dele, porque se você entristecer o Espírito Santo, ele não combate, ele não contende com o homem, ele não força ninguém a pulso. O Espírito Santo não força ninguém a pulso, ele convence, ele orienta, ele instrui, para o homem andar na vontade de Deus e tendo a capacidade de resistir o pecado. Mas se o homem endurecer o coração e não der ouvido ao Espírito Santo que nos guia pela palavra, sabe o que acontece? A gente pode se apartar de Deus, porque o Espírito Santo não habita em ninguém que não se submete a ele como Senhor. Crer em Cristo é se submeter ao senhorio de Cristo, que o Espírito Santo nos dá essa certeza e convicção. A palavra de Deus diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Até o Espírito Santo que nos dá essa convicção de nos prostrar somente a Cristo, ter a certeza e a convicção que Ele é o Senhor absoluto e diante de nenhum outro a gente se prostra, a gente clama. Não é a entidade, não é a instituição, não é a homem, não é a ensino de ninguém. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, que é o cabeça da igreja. E isso quem nos dá é o Espírito Santo. E o apóstolo, o escritor aos Hebreus, está advertindo os irmãos. Porque, irmão, presta atenção numa coisa. A carta aos Hebreus foi escrita aos judeus, que estavam na lei. E o escritor aos Hebreus, ele vai confrontar a lei com Cristo. Ele vai mostrar que a lei foi tudo cumprido em Cristo, que Cristo é todo o cumprimento da lei. Se você analisar a carta aos Hebreus, você vai aprender isso. Aí alguém vai dizer assim, pega lá o texto que fala de Melquisedeque, onde Abraão deu dízimo, para tentar botar na igreja que o dízimo é para a igreja observar. Aonde, meu irmão?
O povo está deturpando a verdade do evangelho. Deu para entender? O escritor hebreu não traz essa citação para legalizar doutrina de dízimo. Ali, quando ele fala de Melquisedeque, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, é engrandecendo Cristo, mostrando a soberania de Cristo. Não é ensinando ninguém a dar dízimo. Até porque a igreja, igreja do Senhor, não é orientada a dar dízimo, não é orientada a viver culto de ritual, de movimento, de pacto, de voto de campanha. Não é orientada a guardar sábado, não é orientada a viver dentro desse ritual, desse cerimonial de batismo nas águas para ser salvo. Não. Em canto nenhum. Examine a doutrina de Cristo e me mostra onde está isso ensinado. Não vem trazer Marcos 16, que eu já mostrei aqui que não tem nada a ver. O contexto aqui não trata-se de batismo de igreja, de água. O contexto aqui trata-se do batismo no Espírito Santo para aquele que crê, se arrepender verdadeiramente. Deu para entender? Então, irmão, é isso que a gente aprende. João, ele batizava para preparar os judeus para receber o Messias. O batismo nas águas que João levava ao povo, dava ao povo, não é uma mensagem do Evangelho, não é uma doutrina para a igreja, não é uma ordenança legal para a igreja viver. Estava ainda vivida na dispensação da lei. A lei ainda estava em vigor. Era para os judeus, para receber o Messias que ainda ia vir. A igreja já está na dispensação da graça. E a observação que a igreja tem que viver como regra de fé e prática é a doutrina de Cristo. E Cristo nunca ensinou isso à sua igreja, amém? Deixa eu falar de outro assunto aqui, para não ficar muito grande essa live e muito extensa. Tribunal de Cristo, irmão. Irmãos, muito sério isso. Patrícia Almeida, Edinaldo Nogueira, não basta só dizer que tem que ter o arrependimento verdadeiro. Jesus Cristo disse, pelos frutos se conhece a árvores, frutos de uma consciência transformada, convertida, já não tem o pecado como prática de vida. Amém. Isso aí é só uma observação aqui, pelo fruto, não é? É no singular, não é no plural. O fruto do Espírito, ele é manifesto em várias virtudes, mas é o fruto, não é? No singular. Então, o Espírito Santo de Deus, o fruto que Jesus vai dizer, conhecereis as árvores pelos frutos, está falando daqui do entendimento, da vida, como a irmã falou aqui, convertida, não mais voltada para a consciência morta, não mais voltada para o entendimento vã dentro da escuridão, mas voltada com um novo entendimento, transformado pela renovação de um novo entendimento, pela transformação do entendimento dado pelo Espírito Santo. Esse fruto guiado pela palavra, esse é o fruto, é a atitude, é o comportamento interior. O cara dizer, não, já me arrependi, eu creio em Jesus, isso não testifica dele. Eu sempre digo aqui, não é pela expressão verbal, é pelo entendimento transformado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aqui, ó, questão de vida com Deus é aqui, ó, entendimento transformado. Não tem mais a vida voltada para conceitos contrários à palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos guia na palavra, irmão. Não tem como uma pessoa dizer que está em Deus e viver na prática do pecado. E viver com o entendimento andando e combatendo, contrariando a doutrina de Cristo. Essa pessoa não está em Deus. Essa pessoa não está em Deus. Olha o que vai dizer o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, capítulo 1, aliás, capítulo 2, sobre esse contexto aqui que os irmãos aqui colocaram. Olha o que vai dizer o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 3. Diz assim, para a gente colaborar com esse comentário aí, que a irmã colocou aqui, Patrícia, né? Diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Qual é o mandamento de Cristo? Os mandamentos de Cristo, esses mandamentos dentro da igreja? É não, viu? Presta atenção. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos.
Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não há verdade. Eu sou de Cristo. Oxê, não está guardando a palavra dele? Está indo contrário à doutrina dele? Está combatendo contra a doutrina dele? Então você não é de Cristo, irmão. Você não é de Cristo. Você não tem o Espírito de Cristo. E quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Quem combate contra a doutrina de Cristo é o Espírito do Anticristo. É os hereges. Deu para entender? Olha o que ele vai dizer aqui, versículo 6, capítulo 2 de João, primeira carta de João. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Na direção de quem? De algum ministério? Na direção de quem? De alguma instituição religiosa? Como foi que Jesus andou? Submisso à palavra do Pai. Ele se negou. Ele renunciou à sua vontade para andar na vontade do Pai, pregando a palavra do Pai, vivendo, guardando, submetendo toda a humilhação, todo o despojo, toda a situação de escárnio, de sofrimento, para guardar a palavra do Pai. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Jesus não andou defendendo instituição de igreja alguma. Jesus não andou vivendo dentro de prática, dentro de submissão à instituição de homem. Jesus andou na palavra. E quem está em Jesus tem que andar na palavra dele. O Espírito de Deus, ele trabalha o fruto do Espírito, que são virtudes multiplicadas. Paz, gozo, alegria, paciência, temperança, domínio próprio. Deu para entender? O cara diz que tem Jesus, mas na hora da tribulação está correndo doidinho ali, aqui, acolá, vai procurar um agiota, vai buscar uma campanha, vai buscar uma coisa. Tem não, irmão. Quem está em Jesus verdadeiramente tem a segurança no seu interior. Tem um bom ânimo na sua alma. Se alegra na esperança. Persevera em oração. Deu para entender? Então é isso aí que os irmãos colocaram aí. É verdade, irmão. Entendeu, irmão? Então, não adianta dizer que está em Jesus, que é de Deus. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Dizer que está em Deus, todo mundo diz. Mas a verdade não é essa. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é de Deus, guarda a palavra de Deus. Quem é de Deus, não contraria a doutrina de Cristo. Jesus disse, se vocês fossem de Deus, ouviria a minha palavra. A palavra que eu trago, a doutrina que eu trago não é minha, é do Pai que me enviou. Vocês dizem que é de Deus. Mas não ouve a minha palavra. Deu para entender? Eu vou responder a senhora aqui, irmã Patrícia Almeida, esse comentário aqui, porque eu coloquei um vídeo sobre isso. A irmã Patrícia Almeida colocou aqui um comentário dizendo, eu não sei de onde tiraram essa coisa de instituições. Eu vou dizer à senhora de onde veio isso. Do romanismo. Século III. A grande apostasia dos cristãos que aderiram ao sistema católico romano, que institucionalizaram o evangelho e denominaram-se como igreja de Deus. É a partir daí que surgiu a instituição de ministério igreja. Foi a partir daí. E esses ministérios igreja hoje seguiram essa linha do sistema católico romano. É instituição. Olha para aí, irmão. Pastor presidente, irmão. Existe isso, irmão. Pastor presidente. Olha para aí. O presidente da igreja de Cristo é o próprio Cristo, irmão. Então, só para colaborar e interagir com a senhora, irmã Patrícia Almeida. Essa ideia de instituição, ela foi estabelecida pelo sistema católico romano, religioso, que muitos cristãos se aderiram dentro dessa instituição, e o imperador Constantino, dentro de uma visão política pessoal, ele, no Edito de Milão, no século III, ele estabeleceu o cristianismo como a religião oficial de Roma. Agora, a igreja romana foi estabelecida como a igreja de Cristo. Olha para aí. Até hoje eles têm essa ideia lá, né? Que a igreja verdadeira de Cristo, que ele fundou, foi a igreja católica. Só que não. A partir daí,
foi institucionalizada a salvação dentro dessa igreja. Foi institucionalizado Deus dentro desse ministério, dentro desse sistema. A partir daí, o sistema, a instituição, privatizaram Deus. O povo só poderia ser salvo se tivesse dentro da instituição. O povo só poderia ser salvo se cumprisse as ordens e obedecesse os papas, que eram os imperadores, que eram os dito para o povo, que era o representante de Deus, que o povo tinha que obedecer como se fosse a Deus. Aí, a partir daí, o sistema religioso evangélico copiou essa artimanha maligna. Aí hoje surgiu esses ministérios, igreja, instituição, aonde fazem a mesma coisa. Privativam Deus dentro das instituições, centralizam o caminho da salvação dentro das instituições, aonde determinam que tudo de Deus só pode acontecer se a pessoa estiver dentro da igreja, a instituição, se a pessoa for membro, for batizado, não pode ser salvo, não pode ser de Deus, só alcança a bênção, só alcança a vitória, só pode servir a Deus se estiver dentro da instituição. Eles institucionalizaram a vida com Deus dentro da prática de usos e costumes e devoção ao sistema. Deu para entender? Aí cria-se as falsas doutrinas dentro do sistema religioso, onde os falsos profetas, doutores, criam doutrina de demônios para deturpar e desviar o povo, apostatando esse povo da fé, que é a caminhada com Jesus. Amém? Só para colaborar. Gente, outro ponto que eu quero aqui para encerrar. Tribunal de Cristo. Eu vi uma vez o irmão pregando, viu? Pregando no púlpito